Marques. Estamos realizando essa audiência pública para que o senhor secretário municipal possa fazer a apresentação detalhada do quadrimestre de 2017 em atendimento à lei complementar de número 141/2012. O secretário já está aqui na mesa, então eu passo a palavra ao secretário para que possa fazer a apresentação. Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente vai iniciar mais uma apresentação do relatório quadrimestral. Eu estive aqui há 4 meses atrás, para poder fazer essa apresentação do primeiro, e agora a gente vai dar andamento aqui nesse relatório que é referente aos meses de maio a agosto de 2017. Vai passar o slide? Como é que é? Vai. Ela vai. O pessoal está acompanhando. Nesse relatório, conforme o presidente leu, constam os trabalhos e iniciativas da Secretaria durante esse segundo quadrimestre de 2017. Bom dia, Pardal. Então, a Secretaria ela é composta pela equipe de gestão, que é responsável por gerir todos os serviços de saúde, quantificando, direcionando, qualificando e propondo ações com base nas características epidemiológicas do município. Tem o setor de planejamento, que é responsável por assessoria ao gabinete, receitas financeira e orçamentária, elaboração e acompanhamento de despesas orçamentárias, acompanhamento dos contratos, acompanhamento de aquisição de materiais, de convênios, e a elaboração do PPA, LDO, LOA, RAG, PMS e PAS, que é o Plano Anual de Saúde, junto toda a equipe. A receita arrecadada pela Secretaria, nesses meses de maio a agosto, foi de R$ 1.530.688 através da União, R$ 320.000 do Estado e R$ 3.936.000 de recurso próprio. Aí tem um detalhamento maior, o previsto e o arrecadado do segundo semestre. Eu estava agora há pouco conversando com o vereador Adilson sobre essa questão do Estado, que não está fazendo o repasse devido para a gente. Tem uma diferença muito grande aqui do previsto para o arrecadado. Pode passar? A despesas, nós tivemos com recurso da União R$ 1.630.319, recurso do Estado R$ 459.918 e recurso próprio R$ 3.936.042. Aí estão os recursos e as despesas do segundo quadrimestre. No controle social, nós temos o Conselho Municipal de Saúde, que mudou agora o dia da reunião, agora é todas as segundas, terças-feiras do mês. Oi? Segundas, terças-feiras do mês. Não, toda segunda, terça-feira de cada mês. Nesse segundo quadrimestre, tiveram 4 reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária. O número de profissionais remunerados da Secretaria são 298, 5 cedidos pelo Estado, 1 pelo Governo Federal e 4 estagiários. Os veículos, nós temos 22 de frota própria, eram 7 veículos locados, nós devolvemos mais 2 veículos, então agora a gente só está com 5 veículos locados e 1 da frota cedida. Número de viagens, nós fizemos nesses últimos 4 meses 1.205 viagens, um total de 165 viagens a mais do que no último quadrimestre. E as pessoas atendidas foram 6.089 pessoas, 395 pessoas a mais que foram atendidas. Então, nós aumentamos essa quantidade de viagens de pessoas atendidas, transportadas. Fizemos 20 coberturas de eventos diversos. Na farmácia, que atende essa média de 250 pessoas por dia, nesse último quadrimestre foram 18.137 pessoas. Em relação ao quadrimestre anterior, que eu apresentei aqui, nós atendemos 4.341 pessoas a mais.
Isso se deve ao fato dos fornecedores terem sido acionados na justiça e obrigados a entregar esses materiais. Então, nós tivemos aí alguns fornecedores que ainda não estão fazendo essas entregas em dia, mas estão pagando cerca de R$2.000 de multa por dia pelo não fornecimento. Então, hoje a farmácia municipal está com 80% a 85% dos remédios em dia. Os que não estão são devido a esses fornecedores que não estão entregando, né? Mas teve um aumento considerável aí de atendimentos. Aí tem o número de atendimentos por mês. Nesse segundo quadrimestre, nós contratamos um estagiário para atender 6 horas dias, ficando o quadro composto por 2 auxiliares administrativas, uma técnica de enfermagem, um estagiário, uma farmacêutica e um auxiliar de serviços gerais. Nós já fizemos também a programação do terceiro ciclo de regionalização e agora estamos aguardando a entrega desses medicamentos. O fornecimento também das tiras reagentes que eu apresentei aqui na última reunião, que nós tivemos que fazer a compra, né? Mesmo assim, essa compra ela não foi capaz de suprir toda a demanda. Esse fornecimento ele é através do Estado, mas também mais uma das situações, né? O Estado está querendo jogar isso para o município comprar. Se ele mandasse pelo menos a verba para isso, mas ele está querendo jogar uma obrigação que é dele para o município, mas sem dinheiro. Na assistência em saúde, nós temos a Estratégia de Saúde da Família, que é o posto, né, o popular. O NASF, Núcleo de Atenção à Saúde da Família. A Saúde Bucal, Centro de Especialidades Médicas da Policlínica, né? O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Convivência Psicossocial, a Fisioterapia e o Centro de Referência do Idoso. Na assistência à saúde, na Estratégia de Saúde da Família, ela é a porta de entrada, como todos sabem, responsável pelas demandas de atenção primária à saúde, caracterizada por um conjunto de ações, tanto individuais quanto coletivas, visando sempre a promoção, prevenção, tratamento e a reabilitação da população. Durante esses 4 meses aí, foram feitos diversos atendimentos médicos e visita domiciliar médica, atendimento de enfermagem diversos, visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, cadastramento familiar, acompanhamento de famílias do programa Bolsa Família, acompanhamento diabético, gestante, hipertenso, idoso, criança, portador de deficiência, portadores de tuberculose, hanseníase, HIV, etc. Então, tem vários grupos operativos nas unidades. A imunização, vacina, reuniões de equipes, campanhas educativas, ações de promoções de saúde, atendimentos em grupos, reuniões de médicos, enfermeiros e NASF, treinamentos, cursos e capacitações diversas. Tudo isso faz parte da rotina dos profissionais. Aí algumas imagens de algumas campanhas, palestras. Durante o quadrimestre também houveram várias ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, em parceria com outras secretarias e setores da Prefeitura também, visando sempre a promoção da saúde e fornecendo diversos serviços. Aí tem alguns exemplos da Saúde na Praça, né, que é um programa realizado tanto dentro da cidade quanto nos distritos. No final também de agosto, nós fizemos em parceria com a Fundação Cristiano Varela e a Anglo Gold, nós trouxemos o caminhão lá no Poliesportivo, onde foram realizados, nós colocamos aqui 600 exames, mas foi um pouco mais do que isso. Exames preventivos contra o câncer, né, tanto ele de próstata, colo de útero e mama. Na Policlínica foram realizadas 2.530 consultas especializadas, 635 pré-natal, 1.520 atendimento de enfermagem e 100 exames de prevenção. Na fisioterapia foram realizados 5.930 atendimentos. No CAPS foram 573 atendimentos de enfermagem, 99 visitas domiciliares, 804 consultas de psicologia, 1.007 consultas com psiquiatras e 96 grupos operativos. No Centro de Convivência e Referência do Idoso foram feitos 774 atendimentos, dentre eles acolhimento, orientação, referência, oficina de inclusão social produtiva,
visita domiciliar, carteira de idoso, atendimento especializado, aferição de pressão e atividades físicas. Na saúde bucal foi onde que nós tivemos um aumento bem considerável em relação ao atendimento. Nesse mesmo período do ano passado, nós não quisemos colocar aqui, mas foram feitos cerca de 4 a 5 mil atendimentos nesse mesmo período do ano passado. Então, nesse último quadrimestre, nesse relatório que eu vim aqui apresentar, nós aumentamos em relação ao último, para esse de agora, em 12 mil os atendimentos da saúde bucal. Então, é um número assim, bastante considerável em relação ao último quadrimestre. Isso foi referente também à contratação de mais 2 dentistas e um planejamento, nós fizemos um remanejamento dos atendimentos da saúde bucal. Graças a isso, nós aumentamos em 12 mil os atendimentos e procedimentos da saúde bucal. Isso aí, a um médio prazo, vai gerar mais recursos para a gente na área de saúde bucal. Aí são alguns atendimentos que foram feitos. Nós temos também o setor de regulação em saúde, que ele é responsável pelos serviços dos prestadores, convênio de cirurgias eletivas, a pactuação de assistência também. Na regulação, é o setor da saúde, onde que é feita a marcação de consultas especializadas, autorização de exame de alta e média complexidade, o controle e avaliação de contas. A regulação, ela acompanha e negocia a PPI, que é essa pactuação com os prestadores, observando valores fixados de média e alta complexidade. Tudo isso é valor de tabela SUS, tá? A quantidade de pessoas atendidas nesses últimos 4 meses na regulação deram um total de 2.910 pessoas que procuraram. Autorização de exames feitos aqui em Caeté. Nós fizemos 202 ultrassons, 3.936 raio-x, 411 ecocardiograma e laboratório foram 24.268 exames, cerca de mais de 2.000 exames a mais do que no último quadrimestre. Autorização de exames em BH de média complexidade foram 89, de média complexidade oftalmológica 447 e de alta complexidade 76. Marcação de consultas especializadas em Belo Horizonte foram 667 e aqui em Caeté foram 5.585. Então, não sei se vocês recordam, da última vez que eu estive aqui, eu falei que a gente estava trabalhando para a gente aumentar essas consultas especializadas aqui no município. Assim, a gente diminui a quantidade de pessoas transportadas para Belo Horizonte e libera vaga para outros tipos de tratamento. Então, nesses 4 meses, nós aumentamos em 1.330 a quantidade de consultas especializadas aqui no município. A marcação de consultas separado por meses em Belo Horizonte e separado por meses em Caeté. Essas consultas que eu falei, foram 1.571 consultas de ginecologia, 397 de ortopedia, 586 de cardiologia, 1.218 consultas com pediatra, 549 em neurologia, 305 de urologia, 959 de fonoaudiologia, gerando esse total que eu disse aí, que aumentou para 5.585. As internações foram 72 de cirurgia, 78 obstétrica, 400 de clínica, 7 pediátricas e 1 de psiquiatria. Foram 558 no total nesses últimos 4 meses. Os pacientes transferidos para Belo Horizonte, nós tivemos aí 39 em maio, 31 em junho, 34 em julho e 45 em agosto. As órteses, nós tivemos 12 solicitações de órtese e prótese nesses 4 meses. De oxigênio, nós tivemos mais 16 solicitações nesse período. E tratamento fora do domicílio, que foram para fora do estado, nós tivemos 4 encaminhamentos, 3 para Cuiabá e 1 para São Paulo. Nós temos o serviço do SAMU aqui em Caeté, como já foi dito, não modificou nada em relação ao serviço, por mais que o Estado ele não esteja,
né, ainda contribuindo com o serviço de SAMU. Ele está sendo custeado totalmente pela Prefeitura. Lembrando que era 25% só a participação da Prefeitura e hoje ela é de 100%. Aí algumas fotos de treinamentos realizados pelo SAMU. O motivo do chamado foram 94 por trauma, 190 clínico, 9 interhospitalar e 20 de última forma. Dentro desse última forma aqui tem também atendimentos de trote, essa situação que a gente vai começar agora uma campanha de conscientização em relação a isso. Lembrando que o SAMU ele é um serviço, não é só para a região do município, não. O SAMU ele atende a ABR também, tá? Então tem um raio de atendimento que a equipe do SAMU de Caeté ele tem que fazer. Esses atendimentos, igual eu falei, não quer dizer que foram acidentes só aqui dentro do município, não. Nós tivemos 33 por trauma, um acidente de automóvel, 2 atropelamentos, 11 acidentes de moto, 6 acidentes de bicicleta, 1 capotamento, 4 colisões de carro com carro, 3 colisões de moto com carro, 1 colisão de bicicleta com automóvel, 2 de moto com moto e 2 de moto com algum objeto fixo. Isso no raio de atendimento do SAMU. Nós temos também uma empresa contratada que sempre quando ela é acionada pela Santa Casa, ela faz a transferência de pacientes graves para Belo Horizonte. O convênio da Santa Casa, ele foi reajustado, então com a vigência de 28 de junho a 31 de dezembro, ele foi reajustado para R$ 235.455. Então, aí está o exemplo dos repasses, né? Até hoje, nesses últimos 4 meses, foi repassado R$ 915.180 para a Santa Casa para o convênio de urgência e emergência. Alguns serviços. Os serviços ofertados no plantão da Santa Casa não teve modificação, né? Foram 2 clínicos 24 horas, 6 horas de ortopedia, 24 de ginecologia, anestesia, cirurgia alcançável, 6 de pediatria e 18 de pediatria alcançável. A classificação de risco também é importante a gente frisar. Em relação aos 4 últimos meses, houve uma queda nessa classificação. Essa classificação são os atendimentos que as pessoas chegam na Santa Casa, né? No PA, no pronto atendimento. Então foram feitas 2.103 classificações a menos, mesmo esse período tendo sido esse período crítico, que é de inverno, acontecem muitas doenças respiratórias, então era para ter aumentado, mas diminuiu em 2.103 os atendimentos. Isso é reflexo de que hoje a atenção básica, as unidades de saúde, como tem médico o dia todo, as equipes elas estão mais resolutivas, então as pessoas estão procurando menos a Santa Casa. Então a unidade de saúde está conseguindo resolver melhor a situação do paciente que lá procura. Nós temos a vigilância e informações em saúde, que contém dentro da vigilância em saúde a vigilância epidemiológica, zoonoses, vigilância ambiental, saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. Na vigilância epidemiológica, ela reúne informações a qualquer momento, comportamento ou história natural de doenças, bem como detecta e prevê alterações de seus fatores condicionantes com o fim de recomendar oportunamente medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e controle de determinados tipos de doença. Esse setor trabalha com sistema de informações. Então, cabe ressaltar que esses dados referentes ao banco de dados eles são sujeitos a alteração, devido a essa retroalimentação recebida a cada momento. Então, pode chegar em média 2 anos para fechar essa alimentação do sistema. Aí tem os casos que foram notificados e confirmados. Acidentes com animais peçonhentos, nós não tivemos nenhum. Atendimento antirrábico, nós tivemos 30 notificados e 30 confirmados. Dengue, nós tivemos 4 notificados, mas graças a Deus não foi confirmado. Violências, nós tivemos 3 notificados e 3 confirmados. Acidente do trabalho com exposição a material biológico, nós tivemos 5 notificados e 5 confirmados.
Acidente de trabalho grave não tivemos. Caso de AIDS, nós tivemos 1 notificado e 1 confirmado. Cachumba, 2 notificados e 2 confirmados. Coqueluche, 1 notificado, mas que não foi confirmado. Febre chikungunya, nós tivemos 4 notificados, mas graças a Deus também não tivemos essa confirmação. Hanseníase, nós tivemos 1 caso notificado e 1 caso confirmado. Leishmaniose tegumentária americana, 1 caso notificado e 1 confirmado. A visceral não teve. Meningite, foram 2 casos notificados e 2 confirmados. Sífilis, 2 notificados e 2 confirmados. E varicela, 2 notificados e 5 notificados e 5 confirmados. Em óbitos, nós tivemos aí 37 óbitos masculinos e 45 femininos. No último relatório que eu apresentei aqui, nós ainda brincamos, né? Na verdade, do último relatório estava morrendo mais homem, agora morreu mais mulher. Em relação às causas, o que chama a atenção, que é a principal causa aqui, doenças circulatórias, com 31,7%. Número de óbitos por faixa etária, 80 anos e mais, nós tivemos 29 óbitos. O que chama atenção aqui, que de 15 a 19 nós tivemos um óbito, 20 a 29 também nós tivemos um óbito. Mas esses óbitos ocorreram mais por questões de drogas, assassinatos nessa situação. Nascidos vivos em Caeté, coincidentemente no último quadrimestre, foram 127 e o último relatório que eu apresentei foram 127 também. Só volta aí para mim. Foram 41 de Belo Horizonte, 4 em Nova Lima, 1 em Barão e 1 em Juiz de Fora. Número de partos por faixa etária, nós tivemos aí de 30 a 34, 36 pessoas, que foi o maior número de partos, e um parto aí de 10 a 14 anos. Nascidos vivos, nós tivemos mais homens nascentes, 66, e 53 mulheres. Por tipo de parto, nós tivemos 35,3 cesárea e 64,7 vaginal. O peso ao nascer, da última vez que eu vim, eu falei com vocês que é um número bom da gente trazer, era 9 ponto alguma coisa de menor do que 2,5 kg. Então essa porcentagem ela caiu para 5. Quer dizer que os meninos hoje estão nascendo mais saudáveis, né? Estão fazendo, as mães estão preocupadas em fazer o pré-natal certinho, acompanhamento. Nós temos ainda vigilância e informações de saúde, o Programa Nacional de Controle de Tuberculose. O município de Caeté desenvolve ações de controle da tuberculose através das equipes de PSF, trazendo a identificação inicial dos casos suspeitos que são encaminhados para ser diagnosticados pelo médico referência. Além disso, ele faz a busca ativa de pacientes faltosos através do PSF também. Nesses meses de maio a agosto, nós não tivemos nenhum paciente iniciando o tratamento. Temos o Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase, são feitos também semanalmente pela referência técnica, esses atendimentos, né, o acompanhamento do paciente. Como eu falei lá atrás, nós tivemos um caso de hanseníase nesses últimos 4 meses. Temos o CISCOL, que é o Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo de Útero. Foram feitos 557 coletas. Aí está um pouquinho distorcido na questão da quantidade. Nós temos a equipe de zoonoses, que é responsável pelo controle da dengue, febre amarela, leishmaniose, esquistossomose, doença de Chagas e raiva. Essa equipe ela desenvolve ações de educação em saúde, orientando a população, fazendo controle de roedores, morcegos, cobras, carrapatos, aranhas e outros insetos. No programa de controle da leishmaniose, nós tivemos 46 cães eutanasiados, 81 coleta de soro para diagnóstico, 49 testes rápido, demanda espontânea e 67 testes rápido de inquérito canino. No programa de controle da esquistossomose foram realizadas 618 coletas de amostra,
dando aí 1,1% de casos positivos e 98,9% de casos negativos. Aí algumas fotos do programa de controle da dengue, né? Essa campanha ela não existe em determinados períodos do ano. A gente faz o mutirão, vai ter um agora, mas esse controle da dengue, o acompanhamento é um serviço já diário. As ações de enfrentamento ocorrem em visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia, orientação à população sobre o combate ao Aedes, remoção de criadouros, tratamento, 2 equipes de controle químico que usa borrifação, trabalho educativo e mobilização nas escolas, trabalho educativo e mobilização nas ruas, parceria com igrejas, integração junto à atenção básica, Santa Casa e laboratório, referente à notificação e esse fluxo de atendimento, distribuição de tela de caixa d'água para a população mediante assinatura de um termo de cientificação, classificação de risco domiciliar mediante as visitas dos agentes, sendo o imóvel identificado através de ficha de visita com as cores vermelho quando há foco e verde quando não há foco. E tem também a realização de bloqueios de transmissão nos locais onde os casos foram notificados. Na Vigilância em Saúde do Trabalhador é uma política nacional que tem como finalidade definir os princípios, diretrizes e estratégias a serem observados pelas 3 esferas da gestão do SUS para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e proteção da saúde, reduzindo a morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento dos processos produtivos. Aí são algumas ações desenvolvidas, também pela Vigilância Sanitária, algumas ações desenvolvidas. E é só. Algumas informações aqui, como já faz parte do relatório, toda vez que a gente vem a gente fala, então eu não parei para poder ler certinho não. Mas se alguém tiver dúvida, a gente pode voltar aqui nas situações. Muito obrigado, finalizei a apresentação. Lembrando que esse relatório ele é aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e a gente tem que passar aqui na Câmara para dar ciência das atividades que foram desenvolvidas pela Secretaria. Deixo aberta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Jato do Bom Sucesso, Pardal. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu gostaria de primeiro parabenizar o secretário Ares, com toda a sua equipe, por esse quadrimestre apresentado na casa, tecendo alguns comentários observados aqui. Primeiro deles, Alisson, é o que a gente sempre está batendo na questão do conselho. Eu vou dar uma voltada no tempo, enquanto o senhor não era secretário de saúde. Todo o quadrimestre apresentado aqui de 2009, 2012 e de 2016 até a presente data, tudo que foi colocado do Conselho foi simplesmente as reuniões. E, de forma efetiva, não foi apresentado nada ainda que tivesse sido dissolvido no Conselho, a não ser a aprovação do relatório do quadrimestre. Eu acho que o Conselho, eu sempre repito isso, que ele, por ser um órgão deliberativo na saúde, com um poder de decisão muito grande, ele está muito aquém do que nós, enquanto cidadãos, esperamos por parte do Conselho Municipal. Já visto que, dentre esses anos todos que já se passaram, lógico que tem algum mérito, sim, a gente reconhece, porém, algumas ações importantes que o Conselho podia intervir junto à saúde do município, a gente não observa que ele faça. Outra coisa que eu queria parabenizar, senhor presidente, você não consegue conduzir uma secretaria tão importante, tão complexa no município, como é a saúde,
sem que você tenha uma grande equipe do seu lado trabalhando. Eu faço aqui justo e responsável agradecimento pela dedicação na parte do transporte. Todos sabemos que precisa, temos ressalvas, quero aqui na pessoa do Rafael, parabenizar toda a equipe da parte de transporte, que tem isso aí, todos mesmo, né? Os que agendam, os que lutam para atender. A gente percebe na apresentação aqui o aumento do atendimento, e vejo até, secretário, que o senhor tem feito junto à equipe milagre, né? Com o que você dispõe, apresentando uma prévia de arrecadação a menor e conseguindo atender um número relativamente maior do que tem sido atendido nos quadrimestres apresentados. Na parte de regulação, né, através da grande profissional que tem lá, a Flávia Simone, quero parabenizar a todos da regulação, e entendendo que a demanda é muito maior, né, do que você pode ofertar, entendendo que tanto no transporte quanto na regulação precisa ter critérios de prioridades. Tivemos recentemente um problema sério com o paciente da diálise, né, mas que prontamente foi atendido pelo transporte. E quando a gente debate esses temas aqui, secretário, eu quero estar sempre debatendo as questões das pessoas e não minha. Eu não quero fazer diálise, eu não quero depender de carro da prefeitura para a saúde. A gente está sempre buscando, e dentro de uma normalidade tem sido atendido, né? Então, eu volto, aproveitando esse caso recente, deixando uma sugestão, entendendo que ela já é prioridade para a secretaria, que esses casos não podem ter dificuldades de agendamento, porque hemodiálise é um negócio complicado, igual o próprio paciente falou, né, Guilherme? Eu não quero fazer diálise 4h30 da tarde, além de ser um horário ruim, é desgastante demais, vereador Serginho. Sim. Você sair daqui às 3 horas e retornar às 22 horas, como os que saem às 5, mas a parte da manhã é bem mais tranquilo. A gente observa, Alisson, que nós, né, enquanto representantes do povo e presidente da Comissão de Saúde, o Adilson faz parte da comissão, o Fernando não se faz presente, a gente assume uma responsabilidade que, para as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender as dificuldades que a nós são impostas ou que nós atravessamos para atender. Seria ótimo se tivéssemos condições de falar sim para todo mundo. Mas precisa ser feito, a gente percebe que precisa ser feito um trabalho ainda mais efetivo na secretaria para ter realmente prioridade. Para algumas questões, o não tem que ter o mesmo peso do sim, né? Então, na saúde, principalmente, que a demanda é muito maior do que qualquer outra secretaria, né? E as pessoas estão cada vez mais impedidas de solucionar seus problemas sozinhas, dependendo da ação do município. A gente precisa estar atendendo realmente prioridades e estar filtrando mesmo, porque senão não dá conta. E isso sobrecarrega a gente aqui, né? Porque a gente percebe, eu falo por mim e eu creio que por todos os pares, que a gente já recebeu pessoas aqui, o Badilson já comentou isso, que vão na secretaria e são orientados a nos procurar. Os valores vão se invertendo, né? Eu não posso te atender, mas vai lá que um vereador te atende. A gente, dentro do possível, socialmente falando, né, na questão cidadã, a gente tenta atender. Mas muitas das vezes a gente não consegue atender e a gente não vê o que foi feito com esse doente no final, né? E uma reclamação corriqueira aqui, Adson, eu não sei de quem é o erro, ou se há erro, é a questão da demora das entregas dos exames. Nós estamos aproximando, aliás, depois da manhã começa o novembro, e vem o Novembro Azul, né, com o programa da prevenção do câncer da próstata, e é muito comum a gente receber aqui na Câmara reclamações, nós principalmente que representamos a Comissão de Saúde, o pessoal que faz o PSA tem demorado até 6 meses para receber o resultado. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que tem que andar
de forma conjunta, né? A agilidade do atendimento do urologista, o agendamento do exame e o resultado, porque de nada adianta, não é mesmo? Você fazer um exame hoje, daqui 6 meses receber o resultado, seguramente esse exame já não é o mesmo, né? E na questão que me chama sempre a atenção na apresentação do quadrimestre, eu sei que esse relatório é recebido pelo senhor do hospital. Eu ainda acho que a Santa Casa peca muito. Quando eu falo Santa Casa, eu não generalizo a instituição, eu vou falar diretamente para o setor de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia. Em 4 meses, o que o senhor apresenta aqui, os dados informados da Santa Casa, eu tenho certeza, é muito pouco os números apresentados da parte de nascimento aqui em Caeté. Eu acho que a Santa Casa tem uma maternidade excelente, que não deve a grandes maternidades em Belo Horizonte, mas eu tenho certeza que a procura ainda é alta, mas eu tenho certeza que ela tem feito, pelo que é apresentado no quadrimestre, muito pouco para o que podemos oferecer. Então, eu acho que com essa questão do convênio, eu acho que precisa ser mais, apertar mais o hospital. Nós tivemos nesse final de semana, né, vereador Serginho, uma situação de uma família que esteve na Santa Casa, na maternidade, e o ultrassom apresentava uma idade gestacional e o exame apresentava outro, e a família, uma família que eu não conheço, o vereador Sérgio conhece, mas é uma família simples, independente de não ser, eu acho que o atendimento tem que ser igual, e essa família ficou 2, 3 dias de aperto, aguardando uma transferência para essa paciente ter um suporte de uma UTI neonatal para o nascimento dessa criança. Ou seja, isso são casos que não são extremos, porque a grande maioria dos casos que a gente sabe da Santa Casa, haja visto que não são comum a procura de solução, e volta a endossar que a maternidade é um setor que funciona bem naquele hospital, eu acho que precisa promover mais, precisa dar mais ali, e principalmente quando chega esses casos extremos, dar solução rápida, porque é um momento crucial, tanto para a gestante como para a família. Eu acho que quanto mais protela, embora o pensamento de quem vai promover um nascimento, a coisa fica ainda pior, né? A parturiente já fica naturalmente delicada, né? Aí vem, seu filho não pode nascer aqui, porque aqui não tem suporte e tal, mas vamos resolver, né? Não vai nascer aqui, mas eu vou dar jeito dele nascer em outro lugar de forma rápida. Então, a gente percebe, foi uma discussão que não houve resultado. Em 2009, enquanto o senhor Tânio Sírio era provedor, que ele me apresentou num ano aqui 180 partos oferecidos na Santa Casa, com condições de fazer o triplo. Então não me interessava o que ele fez, me interessa, sempre vai me interessar o que ele deixou de fazer, ou por falta do profissional no plantão, ou por falta de qualquer situação. O que não pode é você ter a matéria-prima, vamos dizer assim, que é o doente, e não ter a solução para que ele gere receita para o hospital, né? Tenha a condição de ter um nascimento dentro de casa, praticamente, na cidade, e gerar receita para o hospital com isso. Então, é sempre um fato que a gente vai estar observando. E para finalizar, Adson, eu quero sugerir uma coisa que já era para eu ter feito há algum tempo. Eu tenho recebido algumas... É bom quando as pessoas nos procuram e nos traz ideia. Quando as pessoas nos trazem ideia, a gente faz uma política diferenciada. O problema é quando vem tudo de cunho pessoal. Eu acho que você deveria ver na secretaria, se já não tem, nós temos muitos pacientes que são transferidos daqui para Belo Horizonte. Sou capaz aqui de citar vários, que eu, até o vereador Adilson também já teve oportunidades, que vão a Belo Horizonte, que são transferidos através de central de leitos da Santa Casa, para cirurgias, seja ela de qualquer situação, para traumas, aneurisma, problemas de cardiovasculares, como foi apresentado aí. E quando esses pacientes retornam, eles têm reclamado muito a ausência do
PSF nas residências, para avaliação de curativo, né, Adilson? Avaliação até mesmo do prognóstico pós-operatório, e a gente tem que ficar buscando o PSF que ele faz parte para estar alertando. Eu acho que a Santa Casa deveria te fornecer isso também, para você dar uma prioridade para esses pacientes que saem do hospital, vão para Belo Horizonte para algum tipo de tratamento, normalmente para cirurgia ortopédica, para que esses pacientes tenham uma atenção maior do PSF das suas regiões para com esses pacientes. Um momento é só. Muito obrigado, senhor presidente. Em relação às pessoas que procuram a regulação e encaminham para cá, nós tivemos esse problema que foi do meu conhecimento uns meses atrás, e aí eu reuni, pedi. Então, se ainda acontece alguma coisa, eu realmente não estava sabendo. Os funcionários, eles são orientados, né? Às vezes pode acontecer de falar e realmente isso é proibido. Que, na verdade, a gente tem que estar lá para resolver o problema da pessoa de alguma forma. Se não conseguir resolver, dá caminhos, mas não o caminho de vir aqui na Câmara, porque o vereador, o trabalho dele não é esse, né? Mas aí eu vou reforçar mais uma vez isso lá. Em relação à demora de entrega dos exames, esses exames a gente está cobrando bastante do laboratório, porque não sei se você sabe, os exames de laboratório eles são terceirizados. Então a gente está cobrando muito. 6 meses eu não te falo que está demorando, não. Mas se aconteceu com algum paciente também, a gente está cobrando muito do laboratório, até mesmo essa questão. O laboratório ele consegue atender mais rápido. Não pode, isso é inadmissível a pessoa ir fazer um exame e demorar esse tanto de tempo para entregar. Então a gente está cobrando bastante do laboratório em relação a isso. Enquanto a sugestão, a gente vai sentar lá e a gente vai tentar ver uma forma da gente melhorar isso aí. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Serginho. Senhor presidente, bom dia, demais colegas vereadores, Alisson, secretário, bom dia. Eu queria só fazer um questionamento, secretário. Na apresentação do quadrimestre anterior, eu até não fiquei até o final da reunião, que eu tive um problema pessoal, e pedi nessa ocasião até o vereador Nando para que apresentasse aqui um questionamento que a gente vinha recebendo muito, que era com relação ao pediatra na policlínica, né? Muitas pessoas estavam procurando a gente, mas estava tendo dificuldade de marcar a consulta e o retorno, e estava tendo muito problema com relação a isso. Aí eu queria só saber se teve alguma melhora, como que ficou essa situação lá. Na verdade, você chegou a ver dessa apresentação agora que nós aumentamos os atendimentos, né? Só que a gente também tem um limite em relação ao profissional, né? Que atende uma certa quantidade de pacientes. Nós aumentamos isso, né? Esses atendimentos. Então, assim, de dizer que resolvemos o problema não tem como. Em relação a especialidades nenhuma, que sempre a demanda é bem maior do que a oferta. Mas você viu aí que nós aumentamos as consultas, foram 1.330 consultas a mais em relação ao quadrimestre anterior. Esse número ele é bastante significativo se a gente for comparar com que há 4 meses atrás a gente não tinha, né? Então, em partes, o que você perguntou, nós conseguimos melhorar. Mas não tem como, igual eu falei, atender todo mundo pela demanda. Lá na policlínica também, secretário, uma coisa que vinha muito sendo alvo de muitas reclamações era com relação à ginecologia, porque tinha muitas mulheres que iam para lá para consulta, e o médico, que não sei se é ele ainda que estava atendendo, salvo engano, o doutor Antônio,
vinha de Belo Horizonte. Então, o que essas pessoas tinham que fazer? Ia para a policlínica muito cedo, porque era atendido de acordo com a ordem de chegada. Então, a grande maioria chegava lá por volta de 6 horas da manhã, não sei, talvez até antes disso. Porém, às vezes, quando estava dando 8, 9 horas, tinha informação de que o médico não ia vir. Então, essas pessoas voltavam para sua casa e ia de novo na próxima consulta. Então, eu estava recebendo muita reclamação nesse sentido. Então, de pessoas ficando até desacreditadas com o serviço, porque ia para lá para um atendimento, o médico não vinha, não tinha um aviso com antecedência, né? Só no horário, se dava o horário do médico, chegava, vamos supor, 9 horas da manhã, é que era dado o aviso, olha, o médico não vai vir. Então, nisso aí, a gente tinha ficado lá 2, 3 horas esperando. Então, no meu ponto de vista, é ruim e até desrespeitoso com o paciente, sim, independente da situação dele. E até com o serviço, né? Exatamente. Passa uma certa descrença com relação ao serviço. Eu queria saber se é de conhecimento, né, da secretaria esse problema lá, e se for de conhecimento, se já foi feita alguma mobilização para tentar, pelo menos, minimizar essa situação lá. Sim. Esse profissional ele foi chamado para a reunião, porque o erro aí foi do profissional por não ter avisado nem a coordenação da policlínica para avisar os pacientes. Então, o paciente ele ficou esperando e os profissionais também, né? E ele simplesmente desligava o telefone e acabou, ninguém mais consegue falar. Então, é uma coisa difícil até de se controlar, né? Mas nós chamamos, conversamos, ele é um funcionário cedido, a prefeitura ela não tem custo com o profissional. Vocês viram aqui, se eu não me engano, 5 ou 6 profissionais são cedidos para a gente. Então, ele é um desses profissionais. Ele está em processo de aposentadoria, então a gente ainda não saiu, mas a gente ainda não sabe quando vai sair essa aposentadoria do Estado, mas assim, ele é cedido pelo Estado. Então, nós chamamos o profissional, conversamos e temos alguns problemas que a gente ainda tem que resolver em relação a ele. Tá? Não vou te falar que está resolvido, não. Melhoramos um pouco, mas ainda não está resolvido esse problema desse profissional. E uma última questão, secretária, é com relação até o que o vereador Pardal falou, com relação à maternidade da Santa Casa. Eu vejo assim, uma descrença muito grande por parte da população em relação à maternidade da Santa Casa. Eu falo porque a gente sempre acompanha, eu vejo assim, muitas parturientes, é esse o nome, Pardal? Há uma certa até receio de ir para a Santa Casa para ter o parto realizado lá. Então, eu não sei se seria uma oportunidade, talvez, para a Secretaria de Saúde tentar trabalhar junto aí com a Santa Casa para melhorar essa visão e melhorar esse serviço, esse atendimento lá, porque realmente é complicado. Eu falo porque todos os casos que já chegou para mim de pessoas conhecidas, meu que vem com esse medo, com esse receio de ter o parto realizado lá, talvez até por um certo, no meu ponto de vista, de interesse da Santa Casa também, de que esse parto seja realizado lá. Porque parece que assim, vai empurrando tanto com a barriga, para chegar num ponto e falar, não tem condição de fazer esse parto aqui, você vai ter que ir para Belo Horizonte. Aí precisa de uma ambulância especializada, aí precisa de uma vaga reservada lá, e a mãe com aquele medo de dar problema no parto, ou do parto até acontecer no trajeto, né, na BR daqui a Belo Horizonte. Então, assim, eu vejo uma necessidade muito grande de ser trabalhado isso aí com a Santa Casa, porque tem que aumentar, às vezes, o número de parto aqui, tem, mas primeiro tem que levantar essa credibilidade também da população, porque não adianta você simplesmente jogar para lá e ficar tendo esses problemas. E eu, logo no início desse ano, eu me lembro de uma pessoa, assim, uma mãe muito humilde, né, que me procurou, porque veio para a Santa Casa passando muito mal à noite, já pelo cálculo dela, pelo cálculo do próprio pediatra, que estava, é pediatra mesmo que acompanha? Obstetra, que estava acompanhando a gestação dela, de informar assim, não pode voltar para casa que não está na hora não. Pelos cálculos dela já tinha ultrapassado os 9 meses. Voltou para casa, passou mal em casa a noite inteira.
foi para a Santa Casa no outro dia de manhã, chegou na Santa Casa, o médico que te acompanha não está aqui não, ele vai estar aqui só daqui a 2 dias, você pode voltar para casa. E a mãe não vai estar nem ficar em pé, de tanto estava passando mal. Aí eu lembro que nessa época, a única alternativa que a gente via era a própria família pegar, levar ela no hospital Sofia Feldsman, em Belo Horizonte, porque se você ficar aqui, você vai ter um risco, tanto para a mãe quanto para a criança. Ela foi para o Sofia nesse dia, no mesmo dia ela ganhou o bebê dela, nasceu em Belo Horizonte, voltou para Caeté. Quando foi no outro dia, ela foi na Santa Casa para exames, uma coisa assim, que aí que o pessoal viu que tinha nascido a criança. Então, assim, não era o momento, como que lá nasceu? E nasceu de parto normal, né? Que a gente sabe da questão de ser referência em parto normal, Sofia Feldsman. Então, se tivesse ido para um hospital, feito cesariana, você ainda poderia falar assim, não, mas até anteciparam, que não foi parto normal. Então, assim, eu vejo esse desinteresse da Santa Casa para que essas crianças nasçam aqui, né? Mesmo quando já vê que está praticamente passando da hora, e em Belo Horizonte, no Sofia, foi informado para ela, olha, seu parto já estava passando da hora de acontecer. Se você voltasse para casa, essa criança ia nascer dentro de casa, porque já não tinha mais a menor condição de aguardar. Então, acho que assim, tem que ser feito esse trabalho junto à Santa Casa. Não adianta ficar aqui aumentando o repasse para a Santa Casa também, se não exigir deles esse compromisso, né? Eu acho que fica aí como uma dica e, se possível, buscar aí uma forma de solucionar e trazer uma resposta para a população e aumentar a confiança, principalmente. Eu acho que o essencial é isso, é você aumentar a confiança no serviço. Obrigado. E olha que você citou aí que a mãe, ela chegou na Santa Casa e falaram com ela que o pediatra só ia estar lá 1 ou 2 dias depois. Nós pagamos um pediatra alcançável para essas situações. Então, a Santa Casa, ela recebe para isso. Então, a gente vai até aumentar a cobrança que já é feita, né? Em relação a isso, se dá para resolver aqui, até para a gente é melhor, porque essa UTI aqui, para levar um paciente para Belo Horizonte, nós pagamos mês passado, né, Carlos? Foi 2.000... mas por transferência, R$2.120, R$2.250 que nós pagamos para fazer essa transferência. Talvez, a gente não sabe porque aí é conduta do profissional, mas talvez essa situação aqui poderia ter sido resolvida aqui se tivesse sido feito esse atendimento antes, né? Então a gente cobra muito da Santa Casa. Eu vou tentar marcar uma reunião lá para a gente tentar desenvolver essa parceria em relação a uma campanha mesmo de conscientização. Espero que a Santa Casa tente trabalhar com a gente dessa forma, né? Porque não adianta só a gente querer e eles também não querer. Então a gente vai tentar tentar fazer essa campanha aí. A gente esbarra em muita coisa, sabe, Serginho? Mas a gente não desiste não. Essa questão da pediatria aí, nós já conversamos uma vez lá com a diretoria, com a superintendência. Tem alguns casos que realmente é Belo Horizonte, mas tem casos também que, igual eu falei agora há pouco, né? A mãe, ela não precisava de ter chegado até aquele ponto. É uma conduta médica? Mas a gente também tem que ver o lado humano, né? Então, o paciente, ele não pode sair dali sem informação, sem atendimento, ou um mínimo de esclarecimento da situação dele. Então, vai ser uma cobrança que ela não tem fim. Nós vamos sempre estar aqui falando de alguns problemas. O que está no meu alcance, eu estou tentando fazer o máximo. Mas a gente esbarra. O hospital, ele não é um hospital do município, então tem algumas coisas lá dentro que a gente não tem voz, né? Por mais que eu acho que moralmente deveriam discutir mais, a gente não tem voz. A gente cobra, mas a gente não pode tomar certas atitudes que dá vontade da gente tomar. Com a palavra, o vereador Adilson. Alisson, são só 2 questões. Primeiro é o seguinte: quando agenda as consultas na policlínica, via posto de saúde, o que está acontecendo? A gente
vai à residência e informa a pessoa, sua consulta é dia 20, 8 horas da manhã. Só que marca para todo mundo no mesmo horário. No mesmo horário. Aí chega lá, se forem 15 consultas, chegam 15 pessoas 8 horas da manhã. E lá é feito por ordem de chegada. Aí vamos supor, um chegou 8, outro chegou 8 e 1. Aí aquelas pessoas, eles chegam lá 8 horas da manhã, vai ser atendido meio-dia. Então, a título de sugestão, não seria melhor o agente, né? Ele marcar, por exemplo, a sua consulta dia 28 horas, no outro, a sua dia 28 e 15, a sua dia 28 e meia, porque marca todo mundo para o mesmo horário, né? E não é difícil fazer isso. É uma questão do dentista, por exemplo. O dentista não marca todo mundo para o mesmo horário, cada um tem seu horário. Então, tem que marcar essas consultas também com horário, porque é bom, para não ficar cheio também, né? Você chega lá, tem 20 pessoas para ser atendido, todos chegaram no mesmo horário, porque quando marca 8 horas, todo mundo chega no mesmo horário, né? Primeira coisa. A segunda coisa, Alisson, como que está o convênio Prefeitura Santa Casa em relação à maternidade? Tá? Se tem alguma coisa específica da maternidade dentro do convênio? Não. A gente paga pelo serviço, né? Pelo serviço do PA. O nome dele aqui. Se alguém achar primeiro que eu, me fala a página. Ah, tá aqui. O convênio do PA, né, para urgência e emergência, a gente paga por essas especialidades aí. É o que eu falei em relação à pediatria, né? A gente paga pelo serviço de 6 horas do pediatra por dia, mais 18 horas do pediatra alcançável, que é o pediatra ele fica de sobreaviso, ele não fica lá, mas fica de sobreaviso, que é a questão que o Serginho falou aí. Na hora que a paciente chegou lá para poder consultar com o médico, para passar por ele, a Santa Casa deveria de ter acionado esse médico, porque ela está recebendo para isso. Então, tinha que ter acionado esse pediatra, era obrigação dele ter ido lá. Então, ela não cumpriu com o objeto do contrato, que é a prestação de serviço do pediatra alcançável. Isso aí a gente vai sentar com eles e conversar também. Já conversamos outras vezes, mas a gente tem que estar sempre cobrando. É aquela situação, né? A gente tem uma reportagem que cita ali na televisão, o povo fala durante 20 dias ali e depois esquece. Se você não está sempre ali cobrando, a coisa desanda. Então a gente está sempre cobrando, mas a gente vai aumentar essa cobrança em relação ao serviço, mesmo porque vem renovação de contrato de novo, porque esse contrato foi até o dia 31 de dezembro, então vem renovação de contrato, e isso é sempre citado também, essa prestação de serviço, na hora que a gente vai conversar. A gente paga pelo serviço, mas a gente quer uma excelência maior do que é hoje. Está tendo uma contradição ou eu estou ficando louco? Porque você está repetindo pediatra, você está falando de maternidade. Porque Então eu confundi. Não, o convênio é só esses profissionais aqui. Não tem convênio específico em relação à maternidade, não. Isso é regulado pelo Estado. Esse serviço, a Santa Casa, ela presta serviço para o Estado, não para o município. Então, esse recurso aí, ele vem direto do Estado. Mas aí, quanto à policlínica, você vê possibilidades dos agentes marcarem essa consulta já? Sim. Eu vou sentar com a coordenação, porque isso é até mais humano, né, Adilson? Eu vou sentar com a coordenação lá e a gente vai conversar sobre isso. Mais algum vereador? Claro. Não, certinho assim não dá, não.
Não, o... Mas aqui, eu acho o seguinte, eu acho mesmo tendo muitos agentes marcando para o mesmo dia, essas consultas são marcadas bem para frente, não é de um dia para o outro. Então, aí falta a interlocução. Não, mas... Eu entendo. O que eu quero é o seguinte, eu não estou querendo aqui uma coisa pronta e acabada. Não. Entendeu? Certinho, mas eu quero só amenizar um pouco. Sim. Porque a pessoa, se chegar lá 10 da manhã, se ela for atendida 11, é bem melhor que ela chegar 8 e você atendida meio-dia. Não, essa situação a gente vai sentar e resolver, pode ficar tranquilo. É só para melhorar. É claro que você não vai conseguir pontualmente. Não, certinho, né? Não tem como. Lugar nenhum você consegue. Dá. Né? Mas eu acho assim, eu acho que é desumano você marcar todos os pacientes daquele dia para 8 horas, aí fica aquela briga lá, quem chegou primeiro, na hora lá que a menina vai notando, quem chegou primeiro, por ordem de chegada. Aí, por causa de 1 minuto, às vezes, uma pessoa vai ficar lá de 8 a meio-dia, porque chegou várias pessoas na frente. Então eu acho bom assim, dá para sentar, olhar, ou então você pegar, é muito simples, você pegar o seguinte, cada agente vai marcar o horário. Então, agente de tal posto, você marca as suas consultas de 8 a 9, vamos por que vai marcar 4? Entendeu? A equipe, entendeu? Você é 4, 8 às 9. Ó, a sua, você já marca a partir de 9, porque... Entendeu? Pois é. Ajustou então, né? Que bom. Com a palavra, vereador Pardal. Espera só um minuto, eu vou pedir licença, eu vou pegar meu livro. Adilson, obrigado, viu? Obrigado. Pela presença, comprometimento aí, mais uma vez, obrigado. Senhor presidente, eu só pedi para fazer os novamente, porque eu perguntei os pares Tonhão e João, eles não têm questionamento. Ainda falando dessa questão da maternidade, que muito nos preocupa, é sabido que vocês pagam um convênio para o hospital. E parte dos valores desse repasse é distribuído para essas especialidades de alcance, não é isso? Isso, para urgência e emergência. Ou seja, de parte desse valor do convênio, é repassado um X para a maternidade, para a manutenção do plantão, né? Do PA. E como é feito para anestesia, como é feito para cirurgia geral. Aí a forma com que é feito, aí eu já Tudo bem. não sei te falar, porque aí a Santa Casa ela recebe o montante e ela... Pois é, eu não vou ater a valores, o que eu vou ater é a situação. Porque olha para você ver, no entendimento razoável de cidadão, até não de vereador, de cidadão, entendemos, vereador Guilherme, que o hospital recebe um X e divide esse X, porque esse X a gente já tem essa informação que é distribuído na clínica médica, para evolução, para maternidade, para manutenção do plantão, para manutenção da anestesiologia, 24 horas, do pediatra de alcance e da cirurgia geral de alcance. Mas da maternidade de forma específica, no que nós estamos tratando, a gente sabe que é repassado um valor X para manutenção de 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, tá certo? O que chama atenção, o que é motivo de questionamentos em várias reuniões, é que, por exemplo, se a maternidade recebe um X para manutenção do plantonista 24 horas, e se tiver um paciente ou nenhum paciente para ele atender, ele recebe da mesma forma, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que é muito comum na Santa Casa, e isso traz, Alisson, e você sabe disso, um prejuízo muito grande para quem a gente busca uma efetiva qualidade e humanização de atendimento, que é o doente, ou que é o paciente, né? Porque parturiente não é doente. Quando ele chega no hospital, e o paciente está atendendo consultório e recebendo pelo plantão, pelo plantão da obstetrícia. Então, assim, se ele está atendendo consultório, a gente não pratica ubiquidade, né? E não tem como ele estar no consultório e estar na sala de parto ou no consultório ginecológico. Estou falando aí para exame da paciente. Então, assim, é muito comum a gente ver e ter muita reclamação, receber
o paciente que chegou no hospital ficou horas aguardando para ser avaliado da maternidade, porque o plantonista estava atendendo no consultório particular. Tudo bem, é certo isso? Não, mas a Santa Casa sempre esbarra naquela condição que, se não fizer o famoso prolabore, quando eu falo Santa Casa, gente, eu quero aqui deixar bem claro que eu não estou falando de instituição, estou falando de gerência, né? Porque é de responsabilidade da gerência, ela é a pessoa que está à frente do hospital que tem que condicionar isso aí, né? Sempre esbarra na situação que você não atender consultório, não consegue manter na obstetrícia. Mas o que mais me chama a atenção sobre isso é que ele está recebendo um consultório, recebendo o plantão, que é pago através do repasse, no mesmo horário, e se ele fizer o procedimento do parto, estamos aqui falando de uma parturiente, de uma pessoa que foi ganhar neném, se ele fizer o procedimento, ele ainda recebe do SUS o procedimento da IH. É certo, mas é certo que ele esteja de plantão, aguardando prontamente os pacientes do SUS que ali vão. Mas aí que tem um outro complicador. Se ele fizer esse parto, ele recebe X. Se ele não fizer, ele recebe esse X. Ou seja, se durante um plantão de 12 horas ou 24, não vem ao caso, ele fizer um parto e dá condição daquela parturiente que chegou ali, que foi bem acolhida, com grande humanização, foi feita a avaliação, foi feito o parto, trouxe a família para junto dela na instituição, dentro da cidade, o hospital recebeu por isso, né? Porque aqui esta avaliação não é só do paciente nem do médico, nós temos que falar pensando na Santa Casa, que recebe, enquanto instituição, tem receita sobre isso também. Mas quando ela só paga, quando esse paciente vai para outro hospital, o hospital só teve custo, ele não teve ônus, só teve custo, ele não teve bônus nenhum disso. E pagou por isso, para não receber nada por isso, entendeu? E aí o paciente está lá, avalia e manda para outro serviço. Se ele fizer um parto, bom. Se ele não fizer nenhum, ótimo. Ótimo para quem? Para ele, porque é péssimo para o paciente. Tá certo? Então, a nossa questão aqui, enquanto falando de maternidade, que é um fato recente que aconteceu comigo, com o vereador Serginho, que me pediu ajuda, eu falei, eu vou te dar a mão, nós vamos tentar ajudar junto, porque resolver não cabe a nós. Tá certo? E isso vem de outros segmentos, né? É sabido que a gente hoje só tem, a quem eu tenho grande respeito, doutorandos, como o pediatra da cidade que tem atendido a Santa Casa, né? E a gente bate num agravante que ainda Deus tem, pelo menos não chegou a nosso conhecimento, a questão da cirurgia geral, né? Que é complicado você manter um cirurgião geral sobre aviso em Belo Horizonte. Isso aí é tudo um conjunto de coisas que eu acho que o senhor, enquanto secretário, na próxima sentada para a revalidação desse convênio, tem que sentar e falar, não, agora nós vamos abrir isso aí para resolver, né? Porque uma coisa que eu até marquei que não comentei, essa questão da UTI. Olha para você ver, você teve um gasto, talvez desnecessário, talvez, a gente não sabe o que aconteceu, mas talvez desnecessário. E eu vou, Alisson, para finalizar, senhor presidente, eu vou insistentemente bater na tecla que a Santa Casa pode, a Santa Casa tem condições. Eu volto a sempre repetir, eu saí da Santa Casa em 2007, onde eu trabalhei 20 anos quase, e tudo isso podia. Eu volto a repetir coisa que o senhor já ouviu da minha boca várias vezes. Eu recebia ligações de Bom Jesus do Amparo, Nova União, Itaquaraçu, presidente, para saber se tinha vaga na maternidade, não era se tinha médico, para saber se tinha vaga. O serviço era tão bom, era de tanta qualidade, e ainda é, porque lá ainda tem vários profissionais que preocupam com isso, que o povo não queria ganhar menino em Belo Horizonte, queriam nascer em Caeté, pela qualidade do serviço, e não tinha cama nova, não tinha sala de parto, pré-parto, não, era tudo do jeito que sempre funcionou, talvez como eu nasci, como Tonhão nasceu. Mas hoje a coisa melhorou e as burocracias, infelizmente, o dinheiro, ele tem trazido um prejuízo para a cidade, não, mas para os cidadãos muito grande na parte da saúde, né?
Ainda, eu me lembro, o Adilson falou aqui, o doutor Johnny, o cara que eu bato palma para ele toda vez, o Johnny não aceitava, Alisson, fazer o pré-natal da esposa do Serginho e ele não ser o médico assistente na hora do parto. Ele não aceitava, podia ser qualquer paciente de qualquer lugar, podia chamar ele 3 horas da manhã, que a Maria Aparecida, que morava lá no Jacu, no Morro Vermelho, que estava na sua 10ª gestação, nascia com o Johnny 3 horas da manhã. Ele não aceitava. Não precisa ser um extremo assim, que isso aí já é humanização, já é caráter profissional e tudo. Mas pode ser melhor. Sim. Entendeu? Pode ser melhor. E me dói, Alisson, quando eu recebo uma ligação do vereador Serginho, me pedindo ajuda, para ajudar uma pessoa que ele também se mostrou prontamente a ajudar, por uma questão de maternidade. Sabe? O paciente teve um aneurisma, a gente sabe das limitações do hospital, mas maternidade é muito duro para mim, sabe? Ouvir clemência para um setor que sempre funcionou bem há 20 anos atrás, caquético. Hoje é bom. As estruturas da maternidade melhorou demais. Repetir para finalizar. Recentemente tive um parto numa maternidade até famosa em Belo Horizonte, ali na Silviano Brandão, Santa Fé. Quem é, assim, com todo respeito à maternidade Santa Fé, ganha da Santa Casa só na humanização, porque a acomodação, sala de parto, centro cirúrgico, é muito pior que o nosso. Sabe? Então não dá, é inaceitável isso, a gente ter o profissional, ter o parturiente, ter a parturiente, ter a família, entendeu? Ter a cidade, a gestão da cidade, que é você, que somos nós, que é o prefeito, que são todos os profissionais ligados à saúde, e a coisa funcionar a passos curtos ou não funcionar, que para mim é ainda pior. Então, quando for a renovação desse convênio, Alisson, tenha atenção a essa clínica principalmente, não que se feche os olhos às outras, mas a maternidade em Caeté tem que funcionar melhor. Tem que funcionar. Se está bom para quem está achando que eu estou fazendo crítica, pense em melhorar. Beleza? Com certeza. Obrigado, senhor presidente. Eu só não entendi. As reuniões do conselho eram na segunda-feira, não é isso? Mudou. Agora mudou para segunda, terça-feira do mês. A comissão que mudou, e qual que é o objetivo e o motivo da mudança? Você sabe me falar? A reunião ela era realizada após as 17 horas, né? Então, como o prédio agora ele tem hora para fechar, e aí estava ficando muito tarde para as pessoas irem às reuniões, aí definiu, né, em conversa no conselho que esse horário passaria a ser na parte da tarde, para ficar mais fácil para o pessoal ir embora. Para não ir vereador, né? Não, terça-feira. Carlos, eu sei que vocês não têm, mas eu vejo até a questão de uma falta de respeito danado do Conselho com a Casa Legislativa, porque todos têm a consciência que a reunião é terça-feira na Câmara Municipal. A partir de 2 horas tem reunião de comissão. Aí vai 2, 3, 4, 5, às 18h30. Aí coloca a importância dos vereadores participarem. Mas coloca a reunião na terça-feira de tarde. É para vereador participar. E eu gostaria, até que você, com o Carlos, que eu sei que vocês participam lá, que fizesse essa solicitação de mudança. Sim. Porque tem o interesse dos vereadores, né? Tem vereador participando. Eu acho importante. Mais uma vez, eu vou deixar bem claro aqui, quando se fala de conselho, quando se fala de Santa Casa, não é questão pessoal, não estão falando do conselho, falando de pessoas do conselho, de pessoas de Santa Casa. A gente quer que as coisas andem da melhor maneira possível. E vai ter conflito, mas o conflito todo mundo com o objetivo que é solução. Só que parece, principalmente no Conselho, eu estou vendo uma resistência muito grande de participação da Câmara, não falo nem de vereadores, da Câmara. A última reunião, eu tive informação que foi todo mundo, armou um complô lá, que até o presidente da Câmara, com os vereadores, foi para massacrar o Conselho. E não é isso. A intenção nossa, não, de maneira nenhuma, é prejudicar. É solucionar igual os problemas que colocaram da Santa Casa.
tem que apertar mesmo, porque sai com dinheiro público essas questões da Santa Casa. Então a gente tem que cobrar, ficar quieto é muito fácil. Então, isso até, eu gostaria até de sugerir também, já foi colocado, não foi possível. Quando sentar para resolver, para decidir o convênio, vamos participar mais da Câmara, convidar os vereadores. Não precisa nem de auditor, não, porque você está vendo que não é todo vereador que participa. Então, tem uns vereadores que gostam, que querem entender melhor essa questão do convênio, então tem que chamar para participar, até para a gente poder cobrar juntos, entendeu? E que eles cobrem da gente também. Mas eu acho que é importante a Câmara sentar com o Executivo, com a Santa Casa. Eu falo até o seguinte, não chama só o provedor, não. Porque eu comecei a perceber que o problema da Santa Casa também é além de provedor e superintendência. E com todo respeito ao provedor e superintendente, mas eu descobri também que quem manda muito na Santa Casa é médico. E se você não chama médico, o que eu vi esses dias para trás aí, eu fico assustado de certas coisas como que anda na Santa Casa. Mais uma vez, Pardal na fala, ele é perfeito. Ninguém está questionando aqui certos funcionários da Santa Casa, a instituição. Nós entendemos a importância da Santa Casa, da Secretaria de Saúde, do Conselho, mas da mesma maneira que a população cobra, nós temos que cobrar do Conselho, da Santa Casa, do secretário, e não é nada pessoal, é uma obrigação até do vereador. Faz parte. Faz parte, né? E não tem questão, não é porque eu te cobro que eu não gosto de você. Não é que eu cobro do John, que é provedor, que eu não gosto de John. Eu vou parar por aqui. Na verdade, é uma fiscalização sadia, né? É o papel do vereador fazer uma fiscalização sadia. Fala, liga o microfone, perdão. O debate oportuno, Alisson, pelo seguinte, por mais que tenhamos só nós aqui, né, que aí a gente vai moldando nossas ideias. A saúde deveria ser no entendimento de todos, Guilherme. Claro. De todos. Mas enquanto não prevalecer a humildade e ser completamente ignorada a vaidade, e todos os setores da saúde do município trabalhar com o mesmo propósito, não importa se a presidente do conselho me ama ou me odeia, se o secretário me ama ou me odeia, se o superintendente da Santa Casa me ama ou me odeia, não está em questão a nossa questão pessoal. Não. Está em questão a saúde do povo de Caeté. Eu acho que enquanto Vossa Excelência, o secretário, os seus comandados, o prefeito, o conselho, as associações de bairro, enquanto todo mundo não enxergar a saúde com o mesmo olhar, nós vamos ficar enxugando gelo. A coisa não anda. Eu cansei de repetir quando o senhor toca no conselho, o que eu vi no conselho, vereador Sérgio, em 2009, eu estou vendo agora em 2017, não houve avanço, porque não prevalece a prerrogativa da importância do conselho. Entendeu? Quando o senhor coloca aí, a questão não é provedor, superintendência, é médico, é todo mundo. Quando um funcionário da limpeza não acolhe bem um doente, ele está sendo conivente com a generalidade da coisa. Entendeu? Então a coisa tem que pautar para todo mundo entender do mesmo jeito. Eu não quero ir em Santa Casa, eu tenho certeza que nenhum aqui quer ir. Quem vai no hospital é porque precisa. E não tem como, infelizmente, não tem como nós não reunirmos para falar de saúde sem falar de Santa Casa, né? Uma coisa que eu tenho questionado muito com o Johnny, tem provado para ele, é a questão do atendimento de telefone do hospital. Não se fala com facilidade no hospital, que não é responsabilidade nossa, de gestão. Mas é porque o atendimento automático, tira aquilo então, aquilo funcionou a vida toda, com o telefone chamando e o pessoal atendendo. Gente lá para atender telefone tem. Tem. Entendeu? Então eu acho que está na hora como o vereador Guilherme muito bem colocou, está na hora da coisa funcionar o seguinte, nós queremos pagar, se a gente tivesse condições de dar 10 milhões de reais por mês para o hospital, para aquela instituição funcionar
ainda melhor, eu tenho certeza que ninguém ia se curvar de dar. O que está em questão é o que sempre o senhor colocou, né? Eu estou pagando por uma coisa que eu não sei. Eu pago, então está na hora de sentar e falar assim, ó, e pôr as cartas na mesa, sabe, Alisson? O que a população quer é transparência da política. Política não é nós que somos vereadores, o senhor secretário, o Lucas prefeito, não. Política é toda a cidade, não tem tudo a política. E o povo quer que a política seja transparente, que tenha transparência, que as coisas sejam transparentes, que eu chegue no carro, Pardal pode, Pardal não pode, porque eu não busco nada para mim. Aliás, eu não queria buscar, porque se veio em mim, porque foi lá e não teve solução. Não estou falando lá secretaria, é lá prefeito, é lá posto de saúde, é lá agente de saúde, é lá Santa Casa. Então, falando de saúde sem falar de Santa Casa é impossível. E da forma que a coisa melhorou muito com o Tiago Barros e o Tiago Gato na direção clínica, já houve mudança observável, já houve, mas a gente precisa ajudar. Não quero mandar de Santa Casa não, longe de mim, se eu puder nem ir lá, para mim é melhor, eu creio que todos os pares aqui não querem ir, entendeu? Mas vem propondo, nós somos com 2 casos aí, ó, que chegou nessa casa, andou para lá, andou para cá, o TEM está do mesmo jeito que a da cirurgia da próstata, a coisa está do mesmo jeito, o paciente está lá, ó, sabe-se lá de que jeito, entendeu? E continua o que nós, olha para você ver, Alisson, o que nós questionamos em reuniões anteriores sobre a parte de urologia do hospital, continua do mesmo jeito. A Santa Casa não virou um hospital, a Santa Casa tornou-se um potente produtor de paciente particular e convênio para outra unidade. Isso é covarde com a instituição, mas ninguém fala isso. O paciente vai no médico, ele filtra o paciente de convênio, o SUS ele manda para você, é muito bom. O SUS ele mete a IH e manda para você. O convênio particular ele não tem a hombridade de operar no hospital para gerar receita. Ele não paga nada para o hospital, ele tem o corpo clínico, mas não tem solução. O cara não consegue. Eu conheço profissional aí dentro, que clínica que ele opera em Belo Horizonte é dele. Vamos dar nome, né, Tonho? É o Marcos Sandoval. A clínica é dele. É dele. O paciente vai... Não, doutor, eu vou fazer particular. Ah, não, então nós vamos fazer aqui na Santa Casa. Ah, não, aqui não tem jeito, não, porque aqui a parede é branca. Lá em Belo Horizonte, na clínica, é preta, porque não tem outra diferença. Centro cirúrgico excelente que a Santa Casa tem. Anestesista tem. Paciente tem. Ele é urologista, é só lá. Ele só opera lá e aqui ele esquece a clínica. Aqui ele esquece. Então, isso é uma covardia com a Santa Casa. Então, não dá para bater palma para essa situação. E falo isso para todas as clínicas. A gente está cansado de bater nisso. Ah, você tem convênio? Então eu vou te operar em Belo Horizonte. Vou só para finalizar, Guilherme. Entrou várias verbas de emenda parlamentar para a Santa Casa. Queria que o Johnny estivesse aqui, não está aí não, né? Já foi acordado várias vezes aqui para comprar a ótica do artroscópio. Falei com ele, Johnny, vou te dar uma ideia de bobo. Compra a ótica, pedi para a Luciana, você está com uma equipe de regulação excelente lá. Falei, Lu, levanta para mim toda a pasta que está guardando PPI de meningectomia, de ligamento cruzado. Levanta, que eu vou levar para o John e falar aqui, ó, o tanto de paciente que você tem. Você tem 2 joelhistas dentro da Santa Casa atendendo, que está vindo filtrar os pacientes, está certo, isso ele não pode fazer aqui. O Ricardo está pegando o paciente aqui e levando para Belo Horizonte, por quê? Porque ele tem um vídeo e não tem ótica. Vamos pegar essa verba que está destinada, direcionada para equipamento, e comprar essa ótica. E falar, ó, Ricardo, agora eu tenho aqui 200 pacientes, que a Luciana falou, já tem mais de 200, eu te garanto, a última vez que eu olhei tinha 188 aguardando PPI. Chama esses pacientes, vamos fazer um pacotão aqui no hospital, o cara paga, todo mundo aceita isso, vereador Guilherme. E pôr a coisa para funcionar aqui, parece que eu estou falando grego, Serginho, ninguém entende isso. Deixando de gerar receita, aí o Ricardo tem que encostar nisso mesmo, porque ele fala, ó, eu não tenho como fazer meningectomia, eu tenho artroscópio, não tem ótica. Compra a ótica, aí fala assim, agora, a urologia não tem jeito. Nós estamos batendo essa tecla com esses 2 pacientes específicos, mas tem vários. Entendeu? E o que não dá para aceitar, Alisson, é o que o hospital fazia 20 anos atrás, amarrado com faixa,
hoje com um centro cirúrgico, com ar-condicionado, com instrumentador, com enfermeiro específico do centro cirúrgico, entendeu? Que nunca teve, era um para tudo, ficar nessa deficiência de atenção, deixar de operar. A urologia podia estar operando tranquilo. A cirurgia geral tem andado bem, a gente tem informação. Quero aqui fazer justo agradecimento ao Igor e ao Franco, os 2 médicos da cirurgia geral, tem operado o povo, entendeu? Com responsabilidade, é bonito. Você pega e não bate nessa sala aqui, ó, tá o cara lá mandando os outros vender galinha, galo, juntar dinheiro para pagar a cirurgia, enquanto você bate no Franco e no Igor aqui, e o cara fala assim, não, você vai operar pelo SUS. É direito de operar pelo SUS. Isso é medicina, porra. Entendeu? Então, você fica à deriva de pessoas e não de situação. Eu até acho, Pardal, os vereadores, Serginho, João Carlos, Canhão, Carlos, que a gente devia fazer uma mudança. Não sei se é lei orgânica, se é regimento interno. O Aros, com a equipe dele, toda vez que ele vem, explica, a gente faz alguns questionamentos relacionados à Secretaria de Saúde, mas acaba estendendo o assunto da Santa Casa. Santa Casa também faz parte da saúde do município. E seria importante, Aros, até no quadrimestre, quando a apresentação do secretário de Saúde, que fosse estar presente também a superintendente, o provedor e quem quisesse da Santa Casa. Porque a gente questiona o secretário às vezes tem dificuldade de ir na Santa Casa ou não consegue as informações corretas. E lá também, Pardal, eles têm que prestar conta, porque o dinheiro é público. Fala que não, mas sai dinheiro do município para a Santa Casa. Então, vamos estudar aí, Serginho, essa possibilidade de toda apresentação na audiência pública da saúde que possa também estar presente o corpo clínico, superintendente, quem quiser vir na Santa Casa. Para que mudar regimento e lei orgânica? Isso aí teria que partir deles mesmo. Não, eu vou lá apresentar o quadrimestre. É porque, na verdade, é mais fácil para eles responderem aos questionamentos, porque eles é que são, né, do que... Então, vamos colocar, eu acho que isso aí... Muita coisa que você falou... Eu não posso falar por eles porque o hospital não é municipal. Antes de mudar, vamos fazer o convite na próxima, que a gente vai ver se eles vão aparecer. E interessante, Guilherme, as pessoas saberem, salvo engano, que esse repasse, eu acho que 100% dele é feito de arrecadação própria, né? Ele não tem outro vínculo para o repasse do convênio. Não, esse não. O hospital recebe o rede resposta. Não, falando que sai do município. É, só isso mesmo. É só pois é, mas esse dinheiro é oriundo de arrecadação própria, não é? Pois é dinheiro do contribuinte. Bom, gente, agradecer mais uma vez ao secretário, ao Carlos, aos vereadores, a importância da participação, de conhecimento, saúde, né? Muita gente procura a gente, então isso mostra interesse, os vereadores aqui para buscando informação até para repassar para a população. Antes de eu finalizar, só gostaria de informar os senhores vereadores e o público presente que amanhã a cidade vai estar recebendo 34 prefeitos da região metropolitana às 14 horas no cinema. É uma reunião itinerante da Grambel. Então estão todos convidados, né, os vereadores, a partir das 14 horas, lá no cinema, reunião itinerante com 34 prefeitos. Agradecer a presença de todos mais uma vez. Está encerrada a 7ª audiência pública da primeira sessão legislativa. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Pena que não vieram, né, mais uma vez os vereadores em massa, mas isso é até interessante depois tentar vocês, né, serem transmissores dessas informações, porque às vezes o vereador ele chega lá para mim, não tem tanto conhecimento, e às vezes não é por questões nenhuma de limitações, mas é mais por falta dessa participação mesmo, e às vezes o vereador ele chega e questiona algumas coisas que não está no meu poder. Então, seria bom a presença de todos para saber definir isso mesmo. Essa questão da Santa Casa, a gente ter uma pessoa da Santa Casa para vir responder. Claro.
E a questão do conselho, nós vamos levar essa sugestão da mudança do dia da reunião, porque, na verdade, nós somos membros. Então, a gente apresenta, né, essa proposta e aí o conselho vai votar se troca ou não. Por a gente, por mim, tanto faz o dia ou a hora, não tem problema, né? Quanto mais pessoas participarem, melhor, porque eu costumo falar que às vezes você está focado em algumas situações e às vezes a pessoa tem uma ideia ali que você nem estava pensando nisso. Qual que é o horário da reunião, passou? 14h30, né, Carlos? O dia, porque tem reunião de comissão. Agora, eu não sei se vereador não vai. Esse horário não tem jeito. a gente vai levar essa sugestão. O horário não tem problema não, é o dia. Só pode ser na terça-feira. Beleza, gente. Obrigado, viu?